Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês e de todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, nos ligando com toda a espiritualidade aqui presente. Nosso Deus Pai e Mãe, Mestre amado Jesus, Mãe Maria, nossos mentores, Irmão Roger, Irmã Lúcia, São Francisco de Assis, Clara de Assis, os espíritos zoófitos que cuidam dos nossos animais e toda a espiritualidade aqui presente, pedimos o amparo e a bênção, hoje e sempre, para todos nós. A palestra de hoje tem como tema quando o animal de estimação passa a ser considerado idoso e como cuidar dele nesta fase e quais as doenças que podem ocorrer. Como os humanos, nossos amigos de quatro patas também vão envelhecer um dia. Isso vale para os cães e os gatos que estão mais próximos de nós. Esse é um processo natural e, como tutores, devemos garantir os melhores cuidados e qualidade de vida durante todo o processo. É normal que, com o tempo, as mudanças na saúde e no comportamento do animal fiquem mais evidentes. Por isso, é importante que saibamos reconhecê-las. No caso dos cães, o período muda de acordo com o porte do animal. Os pequenos costumam chegar à terceira idade aos 9 anos, enquanto que as raças médias aos 8 anos e os maiores a partir dos 7 anos. Já aqueles que não têm raça definida, que possuem material genético mais de uma raça, fica difícil identificar o período de vida deles. Agora, quanto aos gatos, são considerados idosos a partir dos 7 anos de vida, independe da raça e do tamanho. A partir dessas faixas etárias, os nossos pets podem apresentar diferentes características, como pelos brancos e opacos, começa a cheirar um pouquinho mais forte, dificuldade na locomoção, como levantar, andar, subir, dificuldade, eles ficam mais parados, sonolentos ou muito mais acordados do que ficavam antes, muito mais vigilantes. Podem também apresentar dificuldades para enxergar, trombam nas coisas, ficam perdidos quando está escuro, grita e para de gritar quando acendemos a luz. Tem animais que começam a andar em círculos e começam a ficar compulsivos. Não atendem mais quando os tutores chamam, porque estão ficando surdinhos. Pode apresentar também perda de memória, maior sensibilidade ao calor e ao frio, menor ingestão de água e comida. Podem também apresentar tosse, cansaço, e esse é o momento que precisam de cuidados especiais. Como cuidar nesta fase? Precisamos voltar às nossas origens, quando consumíamos alimentos diretamente da natureza. Tínhamos muito mais saúde. Agora consumimos alimentos processados, temos menos saúde. Assim também acontece com os nossos animais. Um exemplo, na minha infância e juventude, a minha família sempre teve animal, principalmente cães, e eles comiam da mesma comida que nós comíamos. E eles morriam de velhice, de desgaste orgânico. E o meu pai sempre viajava e eles, antes deles partir para o plano espiritual, eles nunca partiam sem meu pai chegar. E sempre foi assim. E aqui,
Então, devemos avaliar o que comemos e o que damos para os nossos pets, que acabam desenvolvendo várias doenças similares às doenças humanas. Oferecer comida com frequência e também água fresca e limpa, pois eles diminuem gradativamente a vontade de comer e beber, como eu já falei anteriormente. Tomar banho de sol é importante para aumentar a imunidade deles. Agora, adaptação do ambiente. Com a perda da visão, da audição e da mobilidade, é importante que adaptemos o local onde nossos pets vivem. Regular a altura dos bebedouros e comedouros, utilizar tapetes antiderrapantes e deixar o ambiente o mais organizado possível, sem fazer muitas alterações que confundam os pets. Além disso, se o pet gosta de dormir na cama ou ficar em cima do sofá, as rampas de acesso são excelentes opções. Com a idade, os gatos tendem a sentir mais frio devido aos problemas nos ossos. Portanto, para evitar que o seu pet fique desconfortável, deixe a cama dele o mais quentinha possível, com uma manta à disposição. Priorize também espaços mais escuros, pois são os lugares que eles passam a procurar para se abrigar. Visitas frequentes ao veterinário. Ao chegar à terceira idade, os pets devem ser levados com maior frequência, de preferência a cada 6 meses, ou com menos tempo, caso seja recomendado. Isso ajudará no diagnóstico precoce de doenças, aumentando a chance de cura e recuperação. Carinho e amor. Além dos maiores cuidados que eles demandam durante todo o processo, é essencial que tenhamos carinho, paciência e muito amor para dar aos nossos animaizinhos. Eles nos escolheram e confiaram seus cuidados a nós. Com as limitações da idade avançada, eles podem, por exemplo, fazer necessidades em locais errados. Quando isso ocorrer, não brigue com ele. Demonstre apoio e carinho sem perder a firmeza com eles. Com o tempo, a saúde dos pets pode exigir cuidados paliativos, como fisioterapia, acupuntura, homeopatia, tratamento com ervas, passe e outros que buscar uma maior qualidade de vida aos pets. Agora eu vou passar a palavra para a Dona Inês e agradeço. Gratidão. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre as doenças que podem ocorrer com maior incidência em animais com idade avançada. A doença da arcada dentária é uma delas. Eles começam a apresentar problemas dentários, ficam com hálito desagradável, com placa bacteriana muito mais evidente. Apresentam dor na mastigação e preferem um alimento mais mole. Então, se a gente molhar o alimento um pouquinho, né, nem que for só com um pouquinho de água quente, ele fica quem dá a ração, ela fica assim, um pouco mais macia e ele consegue se alimentar melhor, né, sem sentir dor. E também tem a doença da artrite, artrose, devido à perda de massa muscular e desgaste nas articulações. Eles apresentam também insuficiência renal, incontinência urinária, e ainda podem ter também doenças oculares, né, a cegueira, que dá o glaucoma, a catarata, doenças cardíacas, perdas de memória, que já foi falado também. E eles também aumento da carência e dependência de seus tutores. Como eles sentem muito frio e eles sentem necessidade da aproximação mais do ser humano, porque eles se sentem assim um pouquinho sem forças para seguir em frente, né, a gente pode dizer, porque eles percebem que eles estão envelhecendo.
E então o carinho, o amor, o afeto, o aconchego que a gente dá para eles, isso ajuda a aliviar dores, se eles sentem dores, se estão doentes, né? E também ajuda, uma coisa que eu quero lembrar, que o animal que tem, quando eles estão velhos, eles têm muito frio, que a Sônia já falou, né? Então, nessas horas, a gente tem que sempre agasalhá-los um pouco mais, porque eles sentem frio, a gente acha que não, mas eles sentem. Eu tive uma experiência agora em junho, eu estive na casa da minha filha, ela tem um shih tzu de 13 anos de idade. E ele tem já, assim, tá com artrite, assim, essas coisas nas patas dele, então ele já tem perdendo a força, assim, né, bastante. Quando ele caminha, ele se perde um pouco. E à noite ele queria dormir comigo, na cama comigo. E ela nunca tapava, ele sente calor, ela sente calor. E daí eu percebi que ele deitado comigo, ele começava a se encostar em mim, se encostar, daí eu tapava ele dormia a noite todinha, não tremia. Era bem bonito, daí eu disse para ela, tapa ele, porque ele sente frio. Então a gente tem que observar isso. E ele, daí para frente, ele começou assim, melhorar um pouquinho, mas não está bom, a gente sabe que é por conta da idade mesmo, não vai mais ficar bom. Mas pelo menos à noite, quando ele dorme, ele está tranquilo, e de dia também. A energia do ambiente onde eles vivem também pode levá-los a adoecer. Se nós temos uma energia pesada no ambiente, por exemplo, muita coisa ruim que acontece, a gente sente raiva, pensamento negativo, brigas, essas coisas tudo ajuda eles a sentirem coisas assim pesadas como nós sentimos também. Então eles adquirem tudo isso que nós temos, eles adquirem. É bem difícil para eles também conviver dessa forma. E eles podem ainda ter alterações metabólicas, exemplo do diabetes e tireoide, e tumores que podem ser benignos ou malignos. Aqui eu vou falar de uma pudo que eu tinha, que ela tinha tumor maligno, né? Tinha câncer nas mamas. Para mim, no começo foi bem difícil, ela foi adotada, a gente encontrou ela na rua, e daí ela estava com mais ou menos 9 anos, quando ela veio morar conosco. A gente levou no veterinário, tudo, e ela, nós queria fazer cirurgia, né, para castrar, só que no mesmo momento que a gente tinha marcado para fazer cirurgia, uma semana seguinte, ela entrou no cio mais uma vez, não deu para fazer. Então a gente aguardou isso tudo e depois a gente fez. Ficou uns 4, 5 anos boa, comia bem, brincava, só que ela já tinha um pouco de cegueira, né? E daí, depois de uns 5 anos, ela começou, a gente percebeu que as mamas dela estavam começando a crescer. A gente levou ela no veterinário, foi feito os exames e foi detectado um câncer de mama. Daí a gente fez o tratamento antes, porque eles queriam fazer todos os exames e ela tinha problema no coração, problema de rim, já tudo já por conta da idade dela, né? E a gente, daí na hora, não podíamos fazer cirurgia. Ele esperou, fomos fazer tratamento, ela foi aguentando em mais um ano e meio, mais ou menos. Daí a gente fez a cirurgia nela. Faz 2 anos, mais ou menos, ela fez a cirurgia, um ano depois, assim, ela estava boa ainda, depois da cirurgia. Mas aí ela começou a surgir outras complicações, ela já não comia menos, andava pouco, tinha muita dificuldade. E eu tinha prometido para ela que eu não ia deixar fazer eutanásia nela. Essa foi uma parte bem difícil para mim. E daí é difícil falar, gente, mas você... Ela adoeceu mesmo, nos últimos dias ela não queria mais comer nada, não andava mais. À noite ela era uma cachorra muito limpinha. Ela não fazia as necessidades dela tudo na rua, nunca fez nada dentro de casa. E à noite, como ela não conseguia mais andar, então ela fazia o xixi na cama, na caminha dela. Daí ela começava a reclamar, eu escutava, levantava e ia lá, trocava a roupa dela, pegava ela no colo, fazia dormir.
E daí meus filhos tinham marcado que ele fazia eutanásia, e eu não queria que fizesse, então ficou aquela confusão assim entre nós. Mas daí eu vim aqui no sábado, daí seguinte a gente tinha o passe dos animais, eu falei para o nosso mentor, ele disse para mim, não, tem que, quando não tem mais jeito, ela está sofrendo muito, ele disse para mim, né? E daí eu fui para casa e conversei com ela, liberei ela, se ela quisesse, para que ela podia ir, mas ela não foi. Deu 2 dias depois a gente fez a eutanásia, levamos para a fazenda, foi bem difícil. A gente estava junto com ela lá, a gente não pode deixar ela sozinha, né, o animal, quando ele viveu a vida toda conosco, até na hora que ele parte, a gente tem que levar, estar junto com ele, porque ele é um companheiro nosso, como se fosse um filho. E foi essa história que eu tinha para contar para vocês. Então, para quem tem um cão idoso ou gato, e já passou por isso, sabe o que é, quem não passou, quando ele está velhinho, assim, ainda vai passar e vai sentir. É bem difícil se despedir dele. Agora eu vou fazer uma conclusão disso tudo, né? É preciso fazer as escolhas sábias para assim proporcionar uma vida longa e saudável para os nossos companheiros. Eles viverem 1 ou 2 anos a mais em anos do PET é uma diferença enorme. Aprender a se comunicar com os nossos pets é um passo importante. Eles se saem melhor quando educados do que treinados. Mesmo com a melhor das intenções e com tutores mais gentis do mundo, os animais estão em nossos lares, sob nosso comando, e nesse aspecto eles não têm escolha. Será que sabemos ouvir e compreender nossos pets? É de nossa responsabilidade cuidar dos pets da menor maneira possível, retribuindo todo o amor que eles tiveram e têm por nós. Agindo assim, estaremos contribuindo para o seu processo evolutivo. Que Deus nos abençoe e nos oriente sempre. Gratidão. Agradeço a todos que estão aqui, agradeço aos ouvintes do YouTube. E que Deus abençoe também os nossos animaizinhos e seus tutores. Graças a Deus. Que assim seja.